Isaías 6:8, tá? Vamos ler juntos? Voz alta aí. Tomou café da manhã? Quem tomou? Amém? Quem tomou? Diga amém. Aí, ó, quem tomou tá com força aí para poder ler em voz alta, né? Pastora, mas eu não tomei, estou em jejum, então tá mais forte ainda no espírito, né? Então vamos ler aqui. Versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do... Vamos ler de novo? Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Amém? Então Isaías, ele diz que ele ouviu a voz de quem? Do Senhor. Nós estamos ouvindo a voz de quem hoje? Do Senhor. E olha o que ele vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós quem, irmãos? Hã? Por nós quem? Não, nós não. Vamos lá. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem está falando aqui é Deus. É Deus que está falando aqui. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é nós? Hã? Deus, sim, nós é Deus, pastora, é. Deus Pai, um só Deus, que é uma trindade. Então na Bíblia você vai ver várias vezes Deus falando, né? Faremos um homem à nossa imagem quem? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E por nós quem? Pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E ele diz assim, no mesmo versículo: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então para um pouquinho, vamos lá. A Bíblia menciona aqui, esse capítulo, o Isaías, ele comenta de uma visão que ele teve. Eu não vou entrar na visão, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele ouve Deus falando, e Deus, ele nem perguntou para Isaías. Ele não fez a pergunta para Isaías: você anuncia por mim? Não, ele não fez a pergunta para Isaías. O Senhor está lá falando e ele diz assim: a quem eu enviarei? Quem vai? Quem há de ir por nós? Quem vai? Quem vai anunciar? Quem vai? Então era vamos dizer assim, não vou dizer que seja uma preocupação, porque Deus não se preocupa, mas Deus conta comigo e com você. Ele conta conosco. E ele diz: a quem enviarei? Qual vai ser a pessoa que eu vou escolher, que eu vou chamar? E a Bíblia fala, irmãos, que o Isaías, ele não ficou em silêncio, ele não ficou quieto, tipo, vou ficar quieto aqui para Deus chamar outro, né? Chama outro, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a Bíblia diz que o Isaías, de pronto, ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não estava nem falando para ele, mas ele se prontificou, ele se colocou à disposição. Irmãos, deixa a Bíblia aí, por favor, nós já lemos o versículo. Essa mensagem aqui, eu coloquei o título dela, Conta comigo, Senhor. Porque Deus, ele conta conosco. Agora eu quero saber, será que ele pode contar com você? Ele pode contar comigo? Será que ele pode contar comigo? Porque a partir do momento que você fala para Deus contar com você, você está falando para ele, você está à disposição daquilo que ele quiser. E tem muitas pessoas que não falam isso. Não, pastor, eu não vou nem falar para Deus contar comigo, porque se eu falar, se você falar, se você se disponibilizar, ele vai contar com você. Ele vai contar com você para fazer a vontade dele, para ser instrumento dele aqui nessa terra. E não só para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é para todo mundo, irmãos. Pregar o Evangelho é para todos. Não é só, eu não tenho chamado para pastor, eu não tenho chamado para pregar. Mas, irmãos, isso aí é só um título, né? É só um título, é um cargo, claro. É um cargo que Deus constituiu. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que foi constituído para que a igreja seja cuidada, apacentada. Mas entenda bem, pregar o Evangelho é para todo mundo. É para todos. Todos têm que falar de Jesus. Amém? Todos nós.
Você fala de Jesus lá na frutaria, você fala de Jesus no supermercado, você fala de Jesus no trabalho, você fala de Jesus. E se você orar a Deus para que Deus te dê uma oportunidade para você falar, Ele abre essa oportunidade para você falar dele para a pessoa. Para a pessoa. Ele abre. E aí você entra com a palavra, um versículo, sei, Deus vai te usar conforme Ele quer te usar. Mas não é só para pregar o Evangelho, amém? Não é só para isso. É conta comigo, Senhor, para o que for preciso. Eu acredito que você já falou isso para alguém. Eu acho que você já falou isso por alguém. Mas só que tem pessoas que elas falam isso por educação. Já viu aquela pessoa que fala por educação? Já? Se você precisar, conta comigo, hein? Aí você precisa, você lembra, você fala, aquele dia tal pessoa falou, se eu precisasse eu podia contar. E você manda mensagem, você liga, ninguém atende, ninguém fala nada, né? A pessoa até sai de casa, porque a pessoa falou por educação. Mas em se tratando das coisas de Deus, a gente não pode falar por educação, nós temos que falar por disposição. Nós temos que estar dispostos. Irmãos, e o Isaías fez isso. Antes de Deus perguntar, ele estava falando consigo mesmo, e o Isaías ele vai lá e fala, Senhor, eu aqui, conta comigo, pode contar comigo, eu estou pronto, eu estou preparado, estou à disposição. Irmãos, está na hora da igreja, a igreja somos nós, está na hora da igreja se colocar à disposição para que Deus possa contar com você. Possa contar com você, e Deus conta para tudo. Para tudo. Deus ele pode chamar no meio da noite para você orar por alguém. Aí você não falou para Deus, Senhor, conta. Aí você fala, não vou levantar não. Não, Senhor, não, Deus não, mas Senhor, isso é hora. Isso é hora, Deus, isso já são 2 horas da manhã, é a hora do melhor sono, Senhor, chama depois. Mas você não falou para ele contar com você? Naquela hora tem alguém precisando de você. Naquela hora tem alguém precisando de você. E Deus vai dar o livramento mediante a sua oração. A sua oração. Você está entendendo? Deus vai mostrar para você situações, pessoas precisando de, às vezes, de alimento, precisando de roupas. E aí? Aí você fala, não tem nem para mim. Não tem não. Ixi, pede para outro, porque tem gente que tem mais condição. Não é quem tem mais condição que Deus está à procura. Deus está à procura de quem está à disposição. Não é quem tem condição. Porque tem pessoas que têm mais condições e não estão dispostas. Então Deus procura um coração disposto. Amém, irmãos? Então Ele vai te apontar. Vai lá, separa umas roupas, doe. Vai lá, separe os alimentos, doe. Vai lá, faça uma oração por aquela pessoa. Vai lá, dê uma palavra de Deus, não sua. Não que você acha, que se você dá a palavra sua, você vai prestar conta a Deus. Você tem que dar a palavra da Bíblia, que a palavra de Deus fala. Amém? Isaías fez isso. Mas vamos ver aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo de número 6. Vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho? Amém? O Senhor pode contar com você? Tem certeza? Você tem certeza? Tem? Então, disse Deus a... Quem falou com Noé? Deus falou com Noé aqui, sim ou não? Sim. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartilhamentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo de número 22. Vai para lá agora. Versículo 22. O que ele diz aí, irmãos? Assim fez Noé, conforme tudo. Diga comigo, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Deus, ele acha graça, ou melhor dizendo, Noé acha graça diante do Senhor. E Deus, então,
diz para Noé, toda a terra vai ser destruída, as pessoas, porque o pecado estava terrível, a imaginação das pessoas era um mar continuamente diante do Senhor, e Deus disse assim, então você, Noé, e a sua família, vocês vão entrar numa arca, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos, separa lá os animais e vão entrar na arca. E Deus dá todas as instruções. Mas a Bíblia diz que Noé fez tudo. Irmãos, cada detalhe daquela arca o Noé fez e ele não deixou de fazer. E foram, irmãos, quase, se eu não me engano, 120 anos de pregação, pregando a palavra, anunciando e falando, vai vir um dilúvio, enquanto ele construía a arca. Levou muito tempo para construir essa arca, porque naquela época as pessoas viviam bem mais. E a Bíblia diz que durante todos esses anos, Noé ia fazendo tudo conforme o que Deus mandou. Amém? Então você vê que é realmente uma pessoa que Deus pode contar com ela. Porque a pessoa, ela obedece tudo. Não é aquela pessoa que fala, não, peraí, Deus mandou eu colocar uma janela lá em cima, não, eu vou colocar uma janela do lado. Já não ia prestar. Porque Deus mandou colocar uma janela lá para cima. Se colocasse do lado, já não ia funcionar. Né? Então Deus, ele sabe por que ele dá ordem, ele sabe porque ele pede algumas coisas para você, pela palavra. E se você obedece, e se você faz tudo quanto o Senhor manda, você vai sair no lucro. Você vai ser abençoado. Amém? A Bíblia não fala lá em João, no capítulo de número 2, quando Jesus ele opera aquele milagre, o primeiro milagre no casamento, que a Maria, ela chega diante de Jesus, percebendo, ela teve uma percepção ali do que estava acontecendo. Ela percebe que o vinho estava acabando, que ia ser um alvoroço, que os noivos iam passar vergonha. Ela chega para Jesus, até antes da hora ela chega, né, falando, e ele, não é ainda a minha hora, Deus não falou nada ainda. Mas você já vê ela intercedendo. Mas quando ela vira para os servos, ela fala assim, fazei tudo que ele vos disser. Então você vai ver que quem faz tudo que Deus fala, tudo, irmãos, tudo é tudo, não são só apenas algumas coisas que eu gosto. Porque se eu falo para Deus contar comigo, vai ter coisa que eu não quero e não gosto de fazer, mas que é necessário fazer. É necessário fazer. E ele vai pedir para você. Por exemplo, a carne não gosta de jejuar. A carne não gosta. Mas se eu falo, Senhor, conta comigo, pode contar comigo, aí o Espírito Santo, ele vai me dirigir, vai me conduzir a fazer um jejum. Vai falar, Deus, logo hoje que tem um pudim na geladeira, você vem pedir para eu fazer jejum? Deixa eu comer primeiro o pudim, depois eu começo o jejum. Mas aí não é jejum. Aí é porque não tem nada ali. Então é se abster daquele alimento, se abster de algumas coisas que nós gostamos, para nos colocar em consagração, para estar mais sensível à voz de Deus. Amém? Quando nós pregamos, falamos, gente, jejum não é, o propósito do jejum não é para você receber bênção. Tem uns que pararam de fazer jejum. Se não é para ser abençoado, para que eu vou fazer? Irmãos, pelo amor de Deus, o jejum não é uma barganha com Deus. Eu vou jejuar, Deus vai ficar feliz e vai me abençoar. Não. Mas o jejum, ele quebra e mortifica a minha carne e eu fico mais sensível à voz de Deus, mais sensível às direções de Deus, eu fico mais ligada a Deus, a carne fica quebrantada, não vai assumir o controle e com isso eu consigo agir na fé e receber sim bênçãos que talvez na carne eu não receberia. Vocês estão entendendo? Amém? Então Deus contou com Noé e Noé fez o trabalho dele direitinho. Você está fazendo o que Deus tem pedido para você fazer direitinho? Deus responde para você. Se Deus fosse analisar hoje e chegasse para você numa conversa física, assim, ó, você olhando nos olhos do Senhor, quais seriam as palavras do Senhor para você? Eu estou muito feliz, eu estou contando com você aí. E você está de parabéns. Deus vai falar, você falou para mim por educação, né? Você disse para eu contar com você, mas quando eu falo para você orar
por quem te maltrata, você faz aí um bico de tucano e não ora não, né? Quando eu falo para você orar por aquele que te maltrata, você fala, ah, Senhor, esse não merece. Você seleciona as pessoas pelas quais você vai orar. E não pode ter seleção. Nós não podemos selecionar. Amém? Nós temos que orar. Você tem que orar pelas pessoas que te maltratam. Em nome de Jesus.